Bem-vindo de volta ao Carsportes, onde hoje mergulhamos profundamente em uma das aeronaves de combate mais lendárias e poderosas já construídas, o Mikoyan MiG-25. Conhecido pela OTAN como Foxbat, este jato soviético foi um verdadeiro monstro em velocidade, altitude e potência bruta. Mesmo décadas após seu primeiro voo, o MiG-25 ainda impõe respeito e fascínio no mundo da aviação. Neste vídeo, vamos explorar detalhadamente o desenvolvimento, o design, o desempenho, a tecnologia, o histórico de combate e como ele pode ser combinado com os sistemas de mísseis modernos do Brasil em 2026, incluindo um review completo do desempenho e preços. Aperte os cintos, porque esta será uma viagem supersônica ao coração de um dos aviões mais velozes já criados. A história do MiG-25 começa no clima tenso da Guerra Fria, no final dos anos 1950 e início dos anos 1960. A União Soviética havia recebido informações de inteligência sobre os Estados Unidos desenvolvendo bombardeiros e aeronaves de reconhecimento de alta velocidade, como o XB-70 Valkyrie e o SR-71 Blackbird. Os soviéticos sabiam que precisavam de um interceptador capaz de igualar ou superar essas ameaças, um jato que pudesse voar mais alto, mais rápido e alcançar os alvos antes que eles atacassem. Em resposta, o gabinete de design Mikoyan Gurevich foi encarregado de criar uma aeronave revolucionária que empurraria os limites da engenharia aeronáutica. O resultado foi o MiG-25, que voou pela primeira vez em 1964 e entrou em serviço em 1970. Ele não era apenas mais um caça, era um salto tecnológico projetado para perseguir os intrusos mais rápidos e que voavam mais alto. No coração do desempenho incrível do MiG-25 está seu sistema de propulsão. A aeronave é equipada com dois enormes motores turbojato Tumansky R-15B300, cada um capaz de gerar mais de 100 kN de empuxo com pós-combustão. Esses motores permitiam ao MiG-25 atingir uma velocidade máxima impressionante de Mach 2,83, cerca de 3.000 km/h, e até ultrapassar Mach 3 em emergências, embora isso pudesse danificar os motores. Seu teto operacional também impressiona, ultrapassando 20.000 metros, ou cerca de 65.000 pés. Isso significava que ele podia voar mais alto do que quase qualquer outro caça operacional de sua época, interceptando bombardeiros e aeronaves de reconhecimento muito antes de entrarem no espaço aéreo soviético. Pilotos frequentemente descreviam pilotar o MiG-25 como estar montado em um foguete, uma experiência crua e poderosa onde a velocidade era tudo. Uma das razões pelas quais o MiG-25 conseguia atingir velocidades e altitudes tão extraordinárias era sua construção única. Diferente de muitos caças ocidentais que usavam ligas de alumínio leves, a estrutura do MiG-25 foi construída principalmente de aço inoxidável, que compunha cerca de 80% de sua fuselagem. Outros 11% eram feitos de liga à base de níquel e apenas 9% de alumínio leve. Essa construção pesada, porém resistente ao calor, era necessária para suportar as temperaturas extremas geradas em velocidades de Mach 3, que podiam chegar a 300 graus Celsius nas bordas de ataque. O lado negativo era que o MiG-25 era relativamente pesado e não muito ágil em combates aéreos próximos, mas agilidade nunca foi sua missão. Ele foi construído para ser um interceptador de alta velocidade, e nessa função, ele era imbatível. O cockpit do MiG-25 era relativamente simples em comparação com os caças ocidentais da mesma época, mas funcional e eficaz. Os engenheiros soviéticos priorizaram desempenho e confiabilidade acima do conforto do piloto ou da eletrônica avançada. A aeronave era equipada com um poderoso sistema de radar, o SMERSH-A, conhecido pela OTAN como Foxfire, que podia detectar alvos a mais de 100 km de distância. Combinado com sua velocidade e altitude, isso dava ao MiG-25 uma janela de interceptação significativa, permitindo que ele subisse rapidamente, travasse no alvo e lançasse mísseis de longo alcance antes mesmo que o inimigo percebesse que estava sendo rastreado.
A aviônica era robusta, porém simples, refletindo a filosofia soviética de construir máquinas de combate resistentes e fáceis de manter. Quando se tratava de armamento, o MiG-25 era extremamente poderoso. Normalmente, ele era equipado com 4 mísseis ARAR-R-40, conhecidos pela OTAN como A-6 Akrid. Esses mísseis tinham duas variantes, o R-40R, com guiagem radar semiativa, e o R-40T, com guiagem infravermelha. Juntos, permitiam que o MiG-25 engajasse alvos a distâncias de até 80 km e altitudes de até 30 km. Embora a aeronave não tivesse canhões, algo incomum para um caça, seus mísseis eram mais do que suficientes para sua missão principal de interceptar bombardeiros e aeronaves de reconhecimento. A combinação de velocidade impressionante, desempenho em grandes altitudes e mísseis potentes fez do MiG-25 um dos interceptadores mais temidos já construídos. O MiG-25 entrou em serviço com as Forças de Defesa Aérea Soviéticas em 1970 e rapidamente ganhou uma reputação temível. A inteligência ocidental inicialmente superestimou suas capacidades, temendo que fosse um caça supermanobrável em vez de um interceptador especializado. Essa percepção mudou em 1976, quando o piloto soviético Viktor Belenko desertou para o Japão com um MiG-25P, permitindo que especialistas ocidentais examinassem a aeronave de perto. Eles ficaram surpresos com a simplicidade de sua aviônica e o uso intenso de aço inoxidável, mas também reconheceram seu incrível potencial de desempenho. Mesmo com suas limitações, o MiG-25 permaneceu uma parte crítica da estratégia de defesa aérea soviética por décadas. O MiG-25 viu combate em vários conflitos ao redor do mundo, provando sua eficácia como interceptador e plataforma de reconhecimento de alta velocidade. Ele foi usado extensivamente pela União Soviética e exportado para países como Índia, Síria, Líbia, Argélia e Iraque. Durante a Guerra Irã-Iraque nos anos 1980, MiG-25 iraquianos frequentemente ultrapassavam os F-14 Tomcat iranianos, usando sua velocidade para evitar o combate após ataques relâmpagos. Em um incidente famoso, um MiG-25 iraquiano derrubou um F-5 iraniano em uma altitude recorde de mais de 17 mil metros. Mesmo durante a Guerra do Golfo de 1991, pilotos do ZEUA relataram dificuldades em interceptar MiG-25 iraquianos, com um Foxbat chegando a derrubar um F-18 Hornet da Marinha do ZEUA. A variante de reconhecimento, MiG-25R, também merece destaque. Equipada com câmeras e sensores avançados, podia penetrar profundamente no território inimigo a Mach 2,8 e acima de 20 mil metros de altitude, muitas vezes fora do alcance de mísseis terra-ar e interceptadores. Suas missões de reconhecimento em alta velocidade no Oriente Médio, no sul da Ásia e até ao longo das fronteiras da OTAN forneceram à União Soviética informações valiosas durante a Guerra Fria. A velocidade e altitude do MiG-25 significavam que, mesmo décadas após sua introdução, poucas aeronaves podiam desafiá-lo nesse papel. Embora os dias do MiG-25 como interceptador de linha de frente tenham ficado para trás, a aeronave abriu caminho para seu sucessor, o MiG-31, Foxhound, que melhorou a velocidade e altitude do MiG-25, além de adicionar aviônicos muito mais avançados e capacidades multifuncionais. No entanto, muitos MiG-25 ainda permanecem em serviço ou armazenados, e alguns ainda são usados para pesquisas e treinamento de alta velocidade. O legado da aeronave como símbolo da engenharia aeroespacial soviética permanece inabalável. Agora vamos trazer essa história para o presente e ver como o MiG-25 poderia ser combinado com a moderna tecnologia de mísseis do Brasil em 2026. O Brasil tem expandido constantemente sua indústria de defesa, e seus programas de desenvolvimento de mísseis produziram vários sistemas eficazes ar-ar e ar-superfície. Um exemplo notável é a série MANSUP, originalmente projetada como míssil antinávio, mas que evoluiu para aplicações lançadas do ar.
Outro é o Adarter, um míssil Arar de curto alcance de quinta geração desenvolvido em conjunto com a África do Sul, que possui vetoração de empuxo para alta manobrabilidade e buscador infravermelho de imagem. O alcance do Adarter é de cerca de 20 a 30 km, e seu preço em 2026 está estimado entre 450 mil e 600 mil dólares por unidade, dependendo da configuração e dos acordos de exportação. Para combates de longo alcance, o Brasil está trabalhando em conceitos de mísseis Arar de médio alcance em colaboração com parceiros internacionais. Eles podem oferecer alcances entre 70 e 120 km e empregam buscadores de radar ativo com modernas contramedidas eletrônicas. Se integrados em uma plataforma como o MiG-25, esses mísseis transformariam a aeronave de um interceptador puro dos anos 1970 em um ativo de defesa aérea muito mais moderno. O grande porte e os motores potentes do MiG-25 significam que ele poderia carregar mísseis pesados e de alto desempenho sem comprometer suas características de voo. O foco do Brasil em sistemas de mísseis avançados e acessíveis os torna uma opção atraente para países que desejam atualizar aeronaves antigas sem investir em novas frotas. Em termos de desempenho, combinar um MiG-25 com mísseis brasileiros criaria uma mistura única de tecnologia antiga e nova. A velocidade Mach 2,8 e o teto de 20 mil metros da aeronave permitiriam que ela lançasse mísseis de uma posição de grande vantagem cinética, aumentando seu alcance e eficácia. A agilidade do Adarter compensaria a manobrabilidade limitada do MiG-25 em combates próximos, enquanto futuros mísseis de médio alcance estenderiam seu alcance contra caças e bombardeiros modernos. Com preços estimados para mísseis de médio alcance em 2026 variando entre 1,2 e 2 milhões de dólares por unidade, o custo de armar um MiG-25 ainda seria muito menor do que o de adquirir um caça de quinta geração totalmente novo. O desenvolvimento de mísseis do Brasil não se limita a sistemas Arar. O país também está avançando em armas ar superfície guiadas de precisão, que poderiam dar ao MiG-25 uma nova capacidade de ataque. Mísseis como o MICLA-BR, um míssil de cruzeiro tático leve em desenvolvimento, devem oferecer alcances superiores a 200 km e guiagem precisa para atingir alvos terrestres ou navais de alto valor. Se adaptados ao MiG-25, esses sistemas poderiam custar entre 1,5 e 2,5 milhões de dólares por míssil, dependendo do tipo de sensor e da carga útil. Embora o MiG-25 nunca tenha sido projetado como uma aeronave de ataque, sua velocidade e altitude poderiam permitir ataques rápidos e de longo alcance usando armas modernas, dando-lhe uma nova vida em papéis além da interceptação. Outro fator a considerar é o custo de operação e modernização do MiG-25. Enquanto construir um caça de quinta geração novo pode custar mais de 100 milhões de dólares por unidade, MiG-25S reformados podem ser adquiridos e modernizados por uma fração desse valor. Adicionar aviônicos brasileiros, atualizações de radar e integração de mísseis modernos pode custar cerca de 15 a 25 milhões de dólares por aeronave, tornando uma solução atraente para nações que buscam capacidades avançadas de defesa aérea com orçamento limitado. Quando combinados com mísseis que variam entre 450 mil e 2,5 milhões de dólares cada, o custo total de operar uma força aérea baseada no MiG-25 continua competitivo em comparação com a compra de caças e munições totalmente novos. Essa combinação de engenharia soviética e inovação brasileira também pode servir como plataforma para cooperação futura. A crescente indústria de defesa do Brasil está de olho em oportunidades de exportação, e modernizar aeronaves antigas como o MiG-25 para papéis modernos pode se tornar um nicho lucrativo. Países na África, no Oriente Médio e na América do Sul que ainda operam aeronaves soviéticas antigas poderiam se beneficiar de atualizações acessíveis, estendendo a vida útil de suas frotas enquanto melhoram suas capacidades com mísseis e sensores modernos. O MiG-25, com seu desempenho incomparável em velocidade e altitude, continua sendo um forte candidato para tais programas de modernização.
Olhando para trás, o MiG-25 permanece como uma das aeronaves mais icônicas da Guerra Fria. Ele não era apenas uma máquina, era uma mensagem da União Soviética de que podia construir uma aeronave capaz de desafiar os projetos ocidentais mais avançados. Mesmo hoje, mais de meio século após seu primeiro voo, o MiG-25 continua a inspirar admiração. Sua potência bruta, desempenho recordista e lugar único na história da aviação fazem dele uma lenda que se recusa a desaparecer. E com a integração da tecnologia de mísseis brasileira de 2026, esse titã da Guerra Fria pode encontrar um novo propósito no combate aéreo moderno. No fim das contas, a história do MiG-25 é sobre mais do que velocidade e altitude. É sobre ultrapassar os limites do possível, sobre construir uma aeronave que pudesse subir até a borda do espaço e atingir qualquer ameaça. E embora novos caças tenham superado o MiG-25 em furtividade, agilidade e sensores, poucos igualaram sua potência bruta e implacável. O Foxbat permanece como um testemunho de uma era em que a velocidade era a arma definitiva, e talvez, com modernizações e mísseis brasileiros, ele permaneça relevante por muitas décadas. Obrigado por assistir ao Carsportes. Se você gostou deste mergulho profundo no lendário MiG-25 e em seu potencial futuro com a tecnologia de mísseis brasileira de 2026, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever para mais análises detalhadas e comentar qual aeronave você quer ver aqui no canal. Até a próxima, mantenha os olhos no céu e os motores no máximo.